falar sobre educação, e quem fala sobre educação aqui é a Roberta Pimentel, portanto, roda a vinheta pra gente aí. Olá, hoje vamos conversar sobre crianças agitadas. Será que atualmente temos crianças mais agitadas do que em décadas passadas? Será que isso é uma verdade? Até onde isso é real? E se temos crianças mais agitadas, será que temos como alterar essa situação? Estava aqui no intervalinho conversando com a Gisele, perguntando se o dela era agitado ou é agitado. E ela toda sorridente contando que não, que ele sempre foi uma criança muito calma. Mas eu posso compartilhar com vocês que a Gisele está entre os quadros, assim, não tão comuns dos relatos que tenho escutado ultimamente. Já estou com quase 10 anos de atendimento clínico e posso confessar para vocês que eu trouxe esse assunto hoje porque ele tem me preocupado muito, não só a mim, mas a todas as psicopedagogas, as pessoas conhecidas ao redor estão muito preocupadas com essa situação. E não só as profissionais, mas inclusive os pais. Tem chamado a minha atenção quantos pais desabafam. Nossa, como os meus filhos são inquietos, como a minha filha é agitada, e sobe, e desce, e pula, e não para, ofereço tantas coisas, a gente faz tanta coisa e parece que nunca desliga. Mas não só aquela criança que agitada normal, uma coisa exaustiva mesmo, de você ver o pai e a mãe até fisicamente doentes, de tão cansados, emocionalmente fragilizados também. E esse assunto também é algo que os professores estão relatando. As salas muito agitadas, as crianças de forma exacerbada, agitadas visualmente, um olhar que não para, uma coisa motora, inquieta o tempo todo. Isso nos preocupa e eu fui buscar essa reflexão, ler em diversos livros, sites, e nos congressos a gente tem ouvido falar muito sobre isso também. Atualmente as crianças vão para a escola muito cedo, nós já falamos isso aqui outras vezes. Isso tem relação com o assunto? Sim, muita relação, mas não só essa causa. A questão das crianças irem para a escola mais cedo preocupa por quê? Porque o ambiente escolar é mais agitado. Eu e provavelmente muitas pessoas aqui, você que está nos assistindo, foram para a escola, os adultos de 30 anos para cima, poucos foram os que começaram a ir para a escola antes dos seus 6 anos de idade. Eu, o meu irmão, as minhas amigas de infância, todos nós, os meus primos, muita gente ao meu redor foi para a escola somente da alfabetização em diante. Hoje não, hoje os bebês começam aí. Eu tenho um filho pequeno com menos de 6 anos e que já começou também a sua inserção na escola, apesar de que eu levo e deixo faltar algumas vezes, justamente por essa preocupação. A escola, naturalmente, não porque ela queira, ela é um ambiente muito mais agitado. São várias crianças, são várias brincadeiras, o ambiente é naturalmente mais barulhento do que, por exemplo, o que tínhamos antigamente quando estávamos em casa. O ambiente doméstico, por si só, ainda que tenha 2 ou 3 crianças, é um pouco mais calmo do que o ruído que se escuta na escola, né? São muitas atividades ao mesmo tempo na escola. Enfim, no meu ponto de vista, e quero levantar esse questionamento com vocês hoje, a escola, ela herdou um sistema escolar, uma maneira de conduzir as crianças, fruto do ensino fundamental, das séries iniciais. Essa questão de atividades em sequência, uma atrás da outra, o horário do lanche, o horário da educação física, as mesinhas em círculo, as crianças nas mesinhas, várias atividades, o recortar, o colar, o escrever. É um molde herdado, né, se a gente for pensar de uma maneira ampla, que vem do ensino fundamental e que veio para essa educação infantil. Será que as nossas escolas infantis deveriam realmente ser assim? Será que essas crianças não precisariam ser recebidas de um modo diferenciado para que cada uma pudesse ser trabalhada mais na sua individualidade? Talvez não tivéssemos
tanta necessidade de comer todos ao mesmo tempo, de brincar todos ao mesmo tempo. E, além disso, claro que isso não é fácil, não estou levantando esse questionamento sem a consciência de o quanto isso é difícil para a escola, né? Trabalhar com várias crianças e ainda de maneiras diferenciadas, mas é um alerta. Talvez se essa mudança não possa ocorrer o ano que vem ou daqui 2, 3 anos, mas que possa ir caminhando para uma instituição de educação infantil muito diferenciada do que temos visto atualmente. Costumo dizer que o método montessoriano, por exemplo, se preocupa um pouco mais nisso, mas ainda assim não é diretamente direcionado para bebês. Os bebês estão com a sua fase neuronal mais propícia para desenvolver essa personalidade, esse modo de ser. Se eu ofereço ao bebê, às crianças bem pequenas, vamos colocar aí até 5 anos, o tanto que nós podemos ajudar para que as crianças não sejam muito agitadas. Se coloquem no lugar de uma criança agitada. Uma criança extremamente agitada, ela vai ter sucesso fácil na escola? Ela vai conseguir se concentrar com facilidade num professor? Ela vai conseguir obedecer os limites do pai e da mãe, ouvir esse pai e essa mãe com facilidade? Não vai, gente. A vida agitada, a criança agitada, a audição agitada, os interesses agitados tornam essa criança desatenciosa. E isso camufla, isso acaba dando o sentido de uma criança que tem hiperatividade ou que tem transtorno de atenção. Mas muitas vezes o diagnóstico não é exatamente esse quando a gente aprofunda as avaliações. Então existe uma preocupação que eu quero levantar hoje com vocês, que é do nosso meio ambiente. Tanto do ponto de vista da escola, como do ponto de vista das famílias. As mães também estão, os pais, um pouco mais agitados. Nós saímos muito mais para o mercado de trabalho do que antigamente. Então, as crianças e nós temos uma vida um pouco mais agitada do que antigamente. Bom, e aí, Roberta? Dá para mudar tudo isso? Se é prejudicial, então, para conseguir bem no estudo, para trabalhar se a criança for muito agitada, posso ajudar a modificar esse cenário? Podemos. A escola, claro, um contexto muito mais amplo de reflexão, mas em casa, por exemplo, é possível. Eu trouxe até algumas coisas rápidas e acho que não é todo mundo que conhece, porque joguinho muita gente tem. Mas, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma coleçãozinha de DVDs para falar da importância de colocar as crianças para conseguirem assistir filminhos. Agora, eu escuto muito pai que fala assim, mas não tem jeito, não fica nem 5 minutos. Então, é um processo que a gente deve incentivar. Lô, por exemplo, tem uma criança bem pequenininha, né, Lô? Não vai ficar meia hora, 40 minutos assistindo um filminho. Essa coleção aqui é toda separada em 15, em 10 minutos cada capítulo. Cada DVDzinho tem várias historinhas. Então, esse tipo de cuidado, esse tipo de incentivo vale muito a pena. Tem outros DVDs, esses daqui ajudam pelo fato de serem divididos em pequenos episódios, ajuda muito, até para as pessoas que trabalham clinicamente, que o nosso tempo de 50 minutos é muito rápido, esse CD ajuda muito. E os DVDs de imagem, vocês já devem ter visto muito, ajuda muito, viu, Lô? Quando você puder colocar para o seu, aquelas imagens e bolas e cores e tintas para as crianças se pararem, não tá brincando de bola, não tá chutando, mas aprender a olhar para as cenas. Bom, uma outra coisa. Várias vezes aqui no quadro a gente já perguntou assim, já dialogamos, né? Que o mais importante não é o tempo que a gente passa com o filho. A Gisele, por exemplo, a gente já conversou tantas vezes sobre isso. O que eu posso fazer? Eu, a Gisele, todo mundo, a maioria das mulheres trabalha muito. Então a gente não tem assim tanto tempo com os pais, com os filhos, desculpa. Mas a qualidade do que a gente faz quando estamos com eles é o que realmente importa. Então, uma dica é o que fazer com eles. Você pode dedicar, chegou em casa, passou o dia inteiro fora, o filho estuda período integral, você tem aí 2 horas só no final do dia para curtir um filho, sem peso na consciência. Meia hora que você tirar para fazer um jogo, para fazer uma atividade com o seu filho, você já vai trabalhar a questão do vínculo e pode ajudar nessa questão de amenizar a agitação. Ensinar as crianças, principalmente as menores de 6 anos, a conseguirem sentar para jogar.
Com certeza, todo mundo deve conhecer alguém que diz assim, nossa, o meu não parava até 6 anos, eu ia numa festa, não conseguia ficar sentada, eu tinha que correr atrás o tempo todo. Não precisa, né? A gente pode e deve ensinar as crianças que não precisa dessa agitação toda. A criança não é feliz só se ela estiver correndo na festa, pulando. O sentar, o brincar, o manusear pode ser muito prazeroso, mas a gente precisa ensinar. Porque como a sociedade está muito rápida, eles estão acabando crescendo sem aprender pequenas coisas, encaixar jogos assim. Por exemplo, esse aqui é uma delícia, que são de histórias já iniciadas e que a gente brinca para a criança continuar. Então, tinha um sapinho dentro da minha gaveta quando... E você pede para o filho continuar. Tem aqui quase 100 histórias, um começa na chácara, outro começa na fazenda, que ajuda a mãe a estar brincando do lado da cama, ler uma história. E aí, filho, continua. Agora você tira uma para mim. Está trabalhando a concentração, porque ele tem que ouvir o que você leu para poder te responder. Está trabalhando o vínculo, está trabalhando questão do repertório. Hoje em dia a gente faz diagnóstico e vê que as crianças têm pouquíssimo repertório. Por quê? Porque tem pouco tempo com esses pais, né? Todo um contexto, isso ajuda e muito. Um dia um exemplo desse, um dia um filminho desse, no outro dia um desenho junto. Esse aqui é para as crianças mais velhas. Em vez de ter história para a criança continuar, esse aqui provavelmente é a Gisele que vai gostar, que o filho dela é um pouco maior. É o Puxa Conversa. Então ele fala de filmes, ele fala de sonhos mais difíceis que já aconteceram, lembranças, fala de artistas. Então são temas mais bacanas e que puxa conversa. Às vezes eu não sei, né? Às vezes a gente senta e acaba se envolvendo com uma novelinha. Então, no intervalo de uma novela, por exemplo, eu posso ficar 5 minutinhos e usar um material desse que vai ser muito propício para muita coisa na vida do seu filho. Esse aqui, por exemplo, é uma coisa boba que vocês podem em casa fazer com tampinha de refrigerante ou com algum outro instrumento, que ensinar a criança a manipular pequenos materiais. Aqui eu trouxe como exemplo essas bolinhas que tem um pequeno furinho e a famosa coleçãozinha de bolinha de gude de antigamente. Pode ser tantas outras coisas, feijão, arroz, de pegar e montar filas onde um objeto tem que encaixar no outro. Gente, parece amplo demais ou às vezes não tão importante. Vocês não imaginam a dificuldade que eu percebo hoje em dia para as crianças conseguirem fazer isso aqui. Primeiro, o que a gente clinicamente se preocupa? Com essa agitação. Por que é tão difícil fazer isso aqui, ó? Para as crianças mais agitadas? Porque elas vão se atrapalhar, uma bolinha vai trombar com a outra, ela já quer fazer o que está do lado, ela já quer conversar sobre esse assunto, ela já quer levantar para jogar uma bola. Ela tem um pouco de dificuldade, a criança agitada, de parar, ter uma respiração tranquila e conseguir montar uma fileira com 15, uma fileira com 20. A gente pode, além de empilhar, pedir, filho, você consegue montar um círculo, um quadrado dessa forma? Ou o que você consegue inventar? Trabalha a coordenação motora fina, mas principalmente o sentar e brincar com jogos que não são agitados. Lembra antigamente, tanto que a gente brincava de dominó, de jogo da velha, de stop, o tanto que nós brincávamos de banco imobiliário, por exemplo, uma coisa que eu brinquei tanto na minha infância. E hoje a gente pergunta nos diagnósticos, eu estou falando de 10 anos de clínica, gente. São raras as vezes que eu ouço as crianças falando que sabem o que é stop, que sabem o que é jogo da velha. Aquele jogo da velha, a gente brincava horas e horas com o joguinho da velha. Esse tipo de brincadeira ajuda muito a fazer com que as crianças não sejam tão agitadas. E simplesmente meia hora, um dia sim, um dia não em casa, é o suficiente. A criança vai se despertar para isso. Agora, tem mãe que pergunta, né? Fala assim, nossa, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como ajudar. É assim, não tem tanto segredo. Exige dedicação, com certeza, não é todo mundo que tem tanta disponibilidade, mas precisa. Você vai ver que se você começar a fazer isso com certa constância, em poucos meses você vai perceber uma criança mais capaz de ter foco, vai conseguir ouvir melhor o professor, vai conseguir te ouvir melhor também. Então, vale a pena. Aqui é uma simples caixa de letrinhas
de EVA, várias letrinhas de EVA. Então dá para esparramar na cama um pouquinho antes de dormir, escolher letrinhas, falar coisas que começam com essa letra, ou pedir quais palavras ele consegue escrever com essas letrinhas recortadas. Hoje tem isso daqui em tantos lugares à venda, é um material fácil, não é difícil, nas livrarias também tem à venda, em casas de jogos. Enfim, invistam em brincadeiras com os filhos de vocês, mas brincadeiras apropriadas. Aquelas brincadeiras de pescaria e tira valinha e cai um monte de bolita, jogos que trazem certa agitação, usem menos, tá? Usem menos, porque isso tem tanto na escola, isso tem tanto em outros lugares. Quando você puder sentar com seus filhos em casa, aproveita para fazer uma atividade tranquila e, com certeza, leitura, né? Eu tenho trabalhado cada leitura com meu filho encantadora. Temos livros lindíssimos e que vai trabalhar também, além, claro, da maravilhosa herança que a gente pode deixar para os filhos, que é o hábito pela leitura, a questão da atenção, do ouvir, fechar o livro e pedir para o filho recontar para você o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Faça, invista nisso, porque você vai estar ajudando todo um futuro do seu filho, para que ele consiga ter atenção para trabalhar, para que ele consiga ter muito sucesso em vários aspectos na vida. Então aproveita, estamos aí numa época bacana do ano, época de novos planejamentos, de renovar coisas. Então que no próximo ano, principalmente, vocês consigam se dedicar em coisas assim que podem ser mais simples para mim, mas que eu garanto que se vocês buscarem, tentarem, não é tão difícil. Daqui a pouco que vocês começarem a usar, vocês vão deslanchar nessas dicas. Então fica de coração o meu recado e eu elaborei um texto para vocês sobre esse assunto que já está no blog Aprendizagem Humana, no www.robertapimentel.com.br. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos semana que vem. Obrigada!